recentemente, nós falamos que houve uma decisão por parte do Ministério, não é? O Ministério tomou a decisão de controlar a importação do arroz, não é? A importação do arroz e também do trigo, não é? A importação do arroz e do trigo. Então, esta decisão começou a gerar alguma inquietação por parte de várias entidades, não é? Com destaque para o setor privado, que detém aqueles que têm se dedicado a esta questão da importação do arroz. Vamos aos valores envolvidos nesta questão da importação do arroz. Olha, anualmente o país gasta, em média, 440 milhões de dólares, não é? Na importação do arroz. Para sermos mais práticos, este foi um montante gasto nos últimos anos, com destaque para 2024, em que o país gastou 441 milhões de dólares para a importação do arroz. É muito dinheiro, dinheiro que, segundo a visão do Ministério, coloca em causa aquilo que é a manutenção ou a contenção das divisas na banca nacional. Como é que coloca em causa? É que este dinheiro, às vezes, é movimentado de forma descontrolada, o que acaba fazendo com que haja alguma escassez de divisas na banca nacional. Tudo bem. No entanto, por que é que nós precisamos de tanto dinheiro, aliás, por que precisamos importar tanto, mas tanto arroz para o nosso país? Olha, se nós olharmos para o ano de 2024, vemos que a produção do arroz desceu bastante, sobretudo no ano de 2023. Desceu bastante, começou mesmo a registrar uma descida acentuada em 2023 e depois de 2024 e continuou o processo em 2025. Portanto, não houve muitas possibilidades da alteração da tendência de produção do arroz ao nível interno para fazer face àquilo que é a importação, para reduzir a balança de pagamentos ou então para reduzir o índice de importação ou, de forma mais prática, para reduzir a quantidade do arroz que é importado de vários cantos deste mundo, certo? Então, a produção interna, ela está infelizmente condicionada. E este ano a tendência poderá continuar, não é? Poderá haver aqui alguma redução na produção por conta destas inundações que o país está a vivenciar. Portanto, a redução culminou com a produção de apenas 161 mil toneladas ao nível interno. Portanto, Moçambique só produziu 161 mil toneladas de arroz nos anos de 2023 e a tendência manteve-se no ano de 2024. 2025 também não houve grandes alterações, certo? Portanto, esta produção é uma produção muito baixa para um país que consome cerca de 700 mil toneladas por ano, certo? É uma produção muito baixa. Estamos a falar de um déficit de cerca de 600 mil toneladas, não é? 600 mil toneladas. Então, é um déficit extraordinário. Obviamente que isto desafia o governo a trabalhar mais na produção deste produto da primeira necessidade, que está cada vez mais a forçar aqui alguma tendência, não é, de importação em quantidades mais elevadas. Portanto, 161 mil toneladas é o que foi produzido para um país que consome cerca de 700 mil toneladas. Portanto, 700 mil toneladas. Portanto, é muita diferença. É muita diferença. Tudo bem. O que é que acontece? É que esta diferença permite que as pessoas ou os interessados importem, não é? Importem este produto para venda ao nível nacional, certo? Portanto, esta importação acaba mesmo culminando dados oficiais, não é? Agora, há aquela importação que é feita de outra forma, que não vale a pena aqui referenciarmos, porque não temos base para o efeito. No entanto, de forma oficial, esta importação culmina mesmo com a saída
de divisas da nossa nação linda, no montante de 441 milhões de dólares. Agora, onde é que está o assunto? É que, por conta desta questão, por conta deste descontrole também na importação deste produto da primeira necessidade, o Ministério decidiu o seguinte: olha, nós como Ministério, através do Instituto do Instituto de Cereais de Moçambique, vamos controlar a importação do arroz. Nós é que vamos importar. Se tivermos que gastar 441 milhões de dólares por ano, nós vamos gastar, mas os que importam ao nível interno, aqueles que daqui do país importam o arroz, vão comprar conosco. Este assunto puxa-nos ao assunto do açúcar. É verdade que, relativamente ao açúcar, tudo acontecia ao nível interno, mas já para este caso do arroz, acontece de forma, coloque entre aspas, similar, não é? Mas é praticamente a mesma coisa. Há um comando, há uma espécie de monopólio, de centralização naquilo que é a importação do arroz e também do trigo. Agora, estamos a falar de uma importação acentuada, não é pouco montante que se usa. A reclamação que vem e a observação da autoridade reguladora é que este assunto de centralização da importação pode colocar em causa aquilo que é a eficiência econômica no nosso país e, inclusive, pode colocar em causa aquilo que é o bem-estar do consumidor, certo? Aquilo que é o bem-estar do consumidor. Então, a autoridade reguladora, em suma, diz que é preciso que se trabalhe profundamente nesta proposta de centralização da importação do arroz e também do trigo, porque há aqui, inclusive, suspeitas de violação da lei, porque esta medida é uma medida que foi tomada por via do Ministério, um diploma ministerial. E há aqui questões de soberania econômica que estão emanadas na Constituição da República. A Constituição da República dá abertura ao setor privado para encontrar iniciativas, para tomar iniciativas econômicas. E para este caso, foi o Ministério que, por meio de um diploma ministerial, o diploma 132/2025, vem dizer que não, tudo tem que ficar centralizado. Portanto, há aqui uma suspeita de violação, incluindo da Constituição da República, não é? Da Constituição da República, no artigo 97, não é? E também o artigo 107, no que diz respeito a iniciativas econômicas. Ademais, isto não é preciso muita ginástica para compreender. A questão é como é que um Ministério toma uma decisão estrutural desta dimensão por meio de um diploma ministerial, se as questões econômicas constam, inclusive, da Constituição da República. E esta medida é tão estrutural que necessita de alguma observação da Constituição e necessita também de um dispositivo legal acima de um diploma ministerial. Porque a hierarquia legal, a hierarquia normativa, coloca um diploma ministerial muito abaixo daquilo que é a Constituição, daquilo que é a lei, daquilo que é um decreto, daquilo que é um decreto-lei, e pronto, cai lá nas resoluções e outros atos, digamos, ligados aos ministérios ou então às organizações, diríamos regulamentos, não é? Então a hierarquia é assim, é a Constituição da República, que é a lei-mãe, e depois tem a lei, não é? Que é aprovada na Assembleia da República, e depois tem decreto, que é aprovado pelo Conselho de Ministros, e depois temos o decreto-lei, e depois temos também as resoluções e pronto, e outros atos normativos. Agora, a autoridade reguladora diz que este assunto não pode ser decidido apenas pelo Ministério. É um assunto que tem que ser ou então aprovado na Assembleia da República ou então por meio de um decreto que aprova o Conselho de Ministros. Assim como aconteceu, por exemplo, quando se fez a restrição, quando se tomou a decisão de restrição de importação de alguns produtos de forma temporária, não é? Sabe-se que há produtos que estão interditos de importação por uma questão de proteção da indústria local, da indústria nacional, melhor dizendo, não é? Então, esta decisão foi tomada ao nível do Conselho de Ministros, porque é uma decisão estruturante, é uma decisão que mexe com aquilo que é a economia nacional. Então, o Conselho de Ministros reuniu e, por meio de um decreto,
colocou estas restrições e porque é que esta medida, que é também crucial, é tomada por meio de um diploma ministerial. Portanto, não funciona. Há razoabilidade na proposta, sim, mas desta forma não. Ademais, ontem o Instituto de Cereais abriu espaço para o registro dos interessados em importar arroz. Então, atenção, atenção. Quem quer importar arroz tem que comunicar, tem que registrar-se lá no Instituto de Cereais de Moçambique. Eu peço desculpas, de vez em quando vou fazendo aqui a confusão, Instituto Comercial, Instituto de Cereais, mas é Instituto de Cereais de Moçambique, certo? Então, quem quiser importar arroz tem que ir lá se inscrever, tem que ir lá se registrar, porque vai passar a comprar com o Instituto de Cereais de Moçambique e não vai importar assim diretamente. Acabou a liberdade econômica nesta componente. É aí onde a autoridade reguladora diz que não. Isto é questão de soberania econômica e não pode ser tomada esta decisão por via de um diploma ministerial. Tem que ser ou por via da Assembleia da República, neste caso, ou a aprovação de uma lei, ou por via do Conselho de Ministros, com a aprovação de um decreto, ou então um outro dispositivo que esteja acima de um diploma ministerial. Com destaque para estes dois. Ou a Assembleia da República decide, ou então decide o Conselho de Ministros. Senão, pode haver aqui uma situação de desrespeito àquilo que é aquilo que são os aspectos legais, e isto poderá trazer alguma fragilidade nesta componente e no futuro poderá haver aqui alguma situação de digamos, instabilidade legal, não é? Instabilidade legal. E sabem que as questões económicas carecem de leis robustas, carecem de dispositivos legais robustos para que os investidores não tenham receio de investir no nosso país. Agora, se um indivíduo entende ou se um investidor percebe que há fragilidade na componente legal, obviamente que não vai ter vontade de investir. Então está aí lançada a posição da autoridade reguladora, que não concorda com esta medida, do ponto de vista legal, mas também abre espaço para que se pense de forma profunda sobre esta medida e que a mesma seja submetida à Assembleia da República ou ao Conselho de Ministros, tal como aconteceu com o assunto das restrições de importação de certos produtos que falamos